maior discussão da família? Antes de ir para o grupo pequeno, é aquele: eu não acredito que te esqueceu, estamos atrasado, não vai dar certo, agora não tenho carona, vai dar problema, não conseguiram preparar o que precisava. Então chega no grupo pequeno e fala: paz, irmãos, tudo bem com vocês? E aquele é o momento onde a gente quer ter uma cara bonita de dizer: tá tudo certo, gente, a minha vida está ótima. Mas daí a gente escuta um camarada no meio do grupo pequeno dizendo: minha semana foi horrível, domingo eu comecei a discutir com a família e até agora a gente está discutindo, vocês podem orar por mim? E tu começa a perceber que a tua vida também não está tão diferente, e que a gente vive coisas parecidas, e as circunstâncias que cada um passa não precisam guardar só para si. A gente pode compartilhar uns com os outros sobre essas coisas. Esse é um dos valores do nosso grupo pequeno, essa transparência que a gente pode ter uns com os outros. E aí a gente sai de um grupo pequeno diferente, não porque coisas extraordinárias aconteceram, mas que eu pude abrir meu coração, a gente pôde ver na palavra o que Deus fala sobre isso, e nessa tranquilidade a gente pôde estar caminhando junto para uma semana diferente, uma restante de semana diferente. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança, que o grupo pequeno seja uma bênção para você, como tem sido para mim, como tem sido para a gente. Por isso, hoje a gente tem mais um exemplo de grupo pequeno, e eu queria chamar o grupo pequeno do Paulo. Salve de palmas para o grupo pequeno dele. Bom, o grupo é pequeno porque hoje estão faltando 2 casais, né? Então seriam mais 4, né? Senão ele não seria pequeno. Mas eu vou passar a palavra para minha esposa Annelise falar um pouquinho sobre as características do nosso grupo. Bom dia, igreja. Bom, eu até fez algumas anotações para lembrar de algumas coisas bem legais do nosso grupo. Nós não temos uma sede fixa, é o grupo itinerante. A gente se encontra cada sexta-feira à noite na casa de uma família. E isso é bem bacana, porque dá assim, a gente chega na intimidade de cada família, a gente conhece a realidade de cada um e acaba dando uma liga muito boa no grupo. Então a gente fica sempre com muita expectativa do próximo encontro na sexta-feira. Na sexta-feira, para mim, é o momento alto da semana. A gente fica contando os dias e vai trocando mensagens no grupo de WhatsApp, todo mundo curtindo essa expectativa juntos do próximo encontro, porque realmente é um momento, como a gente cantou nessa última música, né? Um momento em que a gente pode viver uma vida de família, pode ser extensão de Jesus na vida uns dos outros, né? Com palavra, com abraço, onde a gente expressa amor uns aos outros e a gente acaba crescendo muito juntos. O nosso grupo começou nessa configuração há 3 anos, quando a gente multiplicou de outra célula, e foi um momento bem traumático. A gente não gosta nunca de deixar amigos queridos de lado, né? Mas também foi importante porque permitiu que a gente recebesse novas pessoas. Não tem como a gente crescer muito de um tamanho que está aqui, né? Então a gente já tem começado a falar em multiplicação de novo, por mais difícil que seja, porque a gente sabe que é uma forma de estar recebendo também outras pessoas. E quando a gente começou esse grupo, não eram os melhores amigos, a gente não escolhe porque tem preferência por um ou por outro, por amizade, mas é muito lindo ver como Deus vai dando a liga e dando uma nova personalidade a cada novo grupo. E como a gente vai se conhecendo a cada semana mais, como a gente vai se amando cada vez mais, como a gente realmente passa a ser a nossa família. Então, a gente passou por muitas coisas nesses 3 anos, muitos momentos impactantes. Tivemos conversão dentro do grupo, Paulo e Daione, foi muito lindo. Tivemos outras conversões também no decorrer, mas não no momento do grupo. Tivemos casamento do pessoal do grupo. Ano passado a gente organizou com outro grupo junto, então foi assim uma ação comum, né, de toda a família, né, fazendo junto a festa dos nossos irmãos amados. Tivemos restauração de vidas aqui no decorrer desses anos. Bebês, nasceu a netinha de um casal, então a gente pôde também estar acompanhando isso, fazer um chá juntos. A gente tem servido juntos, vários dos almoços, metade a equipe do almoço está quase sempre bem representada pelo nosso grupo, então acaba sendo uma alegria servir juntos. Então a gente tem tido essa caminhada assim, esses anos, no meio de muitas lutas, no meio de doenças, de crises. Não são só coisas boas, não, mas o grupo junto nos ajuda a caminhar no meio das dificuldades também. A gente tem
tem visto muitas respostas de oração também, muitas... A gente tem percebido a ação de Deus entre nós. Então, acho que assim, pelo menos o meu testemunho é que é muito bom estar com vocês a cada sexta-feira. Para nós é muito importante isso, a gente realmente vê a igreja como essa vida de grupo. Não tem como a gente perceber assim, a ação de Deus na nossa vida se não passar, na minha experiência, né, não passar por essa convivência de grupo. Assim, aqui que a gente percebe mais o que é ser igreja, né? Acho que é isso. Tá bom, obrigado. Vou passar a palavra para o maestro do nosso grupo. Nós temos o privilégio de ter um casal que... Bom dia, igreja. Nós vamos cantar um canto que é conhecido pelo menos por parte da igreja. Pai, eu te adoro. Jesus Cristo, eu te adoro. Espírito Santo, eu te adoro. E por que nós vamos cantar esse canto? Na semana passada o pastor Samuel falou dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, da comunhão dos primeiros cristãos, e ele falou também que a primeira comunidade, o primeiro pequeno grupo que nós conhecemos é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá está a verdadeira koinonia, a verdadeira comunhão. Então, por isso nós vamos louvar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo dessa forma, e trouxemos nosso mascote, e temos a ajuda imprescindível do Beto e do seu Arthur também para a segunda parte. O Marcos participa do nosso grupo, do quebra-gelo e do louvor, depois vai para a cama. Vamos cantar juntos? Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro, minha vida te entrego, mas assim está muito fácil. Então vamos complicar um pouquinho. Vamos aumentar o grau de complexidade. Vamos cantar em cânon agora. Então esse grupo aqui vai me acompanhar junto com as galerias lá de cima. Uma a gente não ouve, a outra a gente ouve. Tá? Então vocês vão cantar comigo. Nós vamos iniciar o canto. O seu Arthur vai acompanhar esse grupo de bancos aqui. Betinho vai acompanhar os dois últimos grupos de bancos. Ok? É toda a música, tá? Toda a letra. Primeira estrofe, Pai, eu te adoro, minha vida te entrego como eu te amo. Daí depois a segunda, cada grupo vai fazer as 3 estrofes, certo? E vamos na sequência. Então nós vamos lá. Pai, eu te adoro. Daí quando daqui a pouquinho vocês ficam fixados, o seu Arthur e vocês do Betinho. Leitura labial. Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro, minha vida te entrego, Jesus Cristo, como eu te adoro. Espírito Santo, eu te adoro, minha vida te entrego, como
obrigado, igreja. Muito bom. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para o Cláudio, vai dar um pequeno testemunho do que representa o grupo para a vida deles. Oi, bom dia. Hoje eu estou com a Júlia aqui, ó, o meu amor. A nossa história vocês conhecem já, eu vou resumir, mas o que tem no meu coração? O hino de manhã é que a gente vem aqui na igreja para adorar a Deus e para reconhecer que Deus é o nosso Senhor, né? E se nós não teríamos o grupo pequeno, o vácuo disso ficaria muito extenso e a nossa vida não seria tão enriquecida como a gente é. Mas o mais importante do grupo de pequeno, a Nelly já colocou, o Paulo também, é que através do grupo pequeno, Deus restaurou o meu casamento e restaurou a comunhão com os nossos filhos, né? Porque ali a gente pode observar que o problema que eu e a Júlia tem não é tão grande como eu acho, porque a gente pode ter aconselhamento com o Paulo, enfim, com o grupo, e também que tem alguns sempre também têm os mesmos problemas, né? Então essa comunhão fortalece o nosso casamento, também as pessoas, nós temos pessoas no grupo que não são casados, que também a gente tem dificuldades e eles também têm os problemas. Enfim, o grupo pequeno é muito importante no nosso casamento, na nossa família. E ressaltar também que o nosso... Cadê o Marquinhos? Já foi... Ele é severo lá. Ele toca no nosso grupo também. Muito obrigado e que Deus aperfeiçoe e fortaleça os grupos pequenos dessa igreja. Amém. Muito obrigado, gente. Valeu. Muito bem, vemos um exemplo prático, depois do Marcos tocando violino, o que eu vou fazer também, né? Não sei tocar esse instrumento, não. Gente, o nosso segundo domingo, a gente compartilhando sobre grupos pequenos. São coisas práticas que a gente percebe, aonde o envolvimento das pessoas em grupos acaba abençoando tantas outras. Por isso, semana passada a gente comentou um pouquinho sobre o início dos grupos pequenos a olhar a Bíblia, como relacionamentos são fundamentais para a nossa vida e como o propósito dos relacionamentos é a glória de Deus. É para isso que a gente se envolve um com os outros. Ok, o texto que a gente leu na semana passada foi Efésios 2, de 42 a 47, 41 a 47, onde a gente comentou um pouco sobre a igreja primitiva, as características que marcavam aquela igreja, ou seja, quais características que marcavam uma igreja saudável desde lá e que se mantém essas características até hoje. Por isso, eu queria começar com uma outra afirmação no dia de hoje. O grupo pequeno, ele é o embrião da igreja, ele é a forma embrionária da igreja, é o protótipo da igreja. O embrião é a primeira fase do desenvolvimento do ser humano. É dali onde todo o DNA já está formado, mas ele vai se desenvolvendo a partir daquilo. O grupo pequeno, ele é uma mini-igreja. Existem pessoas cantando, pessoas se desenvolvendo, aconselhando, amando, compartilhando, sofrendo junto, chorando junto e se alegrando. No grupo pequeno, que a gente faz em pequena escala, é o que a gente faz em grande escala como igreja. E quando até nos nossos grupos pequenos, a gente tem desavenças, dilemas, complicações uns com os outros, isso só mostra um reflexo do que a gente talvez está vivendo como igreja. Mas quando o nosso grupo pequeno, a começar por ele, a gente está vivendo uma vida cristã saudável, isso vai sendo passado também para a nossa forma de desenvolver a igreja, como a gente se envolve com os outros grupos, com as outras pessoas. Por isso, quando a gente olha para aquele texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, a gente lê o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e a partir do pão e as orações. Semana passada a gente viu essas 4 características: o ensino, a doutrina,
a comunhão, o partir do pão e as orações. E como essas 4 características marcam uma igreja saudável, marcava desde aquela época, e certamente toda igreja que procura viver esses princípios também, procura ter uma vida saudável, desenvolve uma igreja saudável. Hoje, eu queria compartilhar com vocês sobre um desses aspectos, a comunhão. É verdade que a comunhão, essa koinonia, ela depende de pelo menos 2 pessoas. Eu não consigo fazer comunhão sozinho, e por isso que a gente tem o envolvimento com os outros em igreja, em grupo pequeno e tudo mais. E a comunhão depende de 2 pessoas quererem. Eu não consigo ter comunhão se só eu quero e outra pessoa não quer ficar perto de mim. Ela vai se afastar e eu vou de novo ficar sozinho. Pelo menos 2 pessoas precisam querer. E esse é o nosso princípio, esse é o nosso início. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê o seguinte: existem vários mandamentos recíprocos, ou seja, mandamentos dos quais eu me envolvo com você de uma forma determinada. Pensando nestes mandamentos, nós temos 25 na palavra de Deus. No Novo Testamento a gente vê 25 mandamentos, onde tem esse termo, uns aos outros. E dentro desses mandamentos, a gente vê 4 características. Por exemplo, amai uns aos outros, servir uns aos outros, sede bondosos uns para com os outros, e várias características que marcam a relação saudável entre as pessoas. Dentre esses 25, a gente poderia classificar entre 4 princípios. O primeiro, mandamentos que valorizam outra pessoa. Mandamentos que procuram ajudar a outra pessoa nesse sentido de valorização. Posso dar alguns exemplos. Aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros. A segunda categoria é proteger. Proteger a unidade do corpo, mas principalmente a doutrina, a palavra de Deus. Não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns aos outros. A terceira é edificar. Como eu posso ajudar o meu irmão a crescer na fé? Edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros. E por fim, como eu posso servir ao meu irmão? Sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, sejam hospitaleiros uns aos outros. Ok, são 25. Com certeza nessa manhã a gente não vai conseguir falar sobre todos eles. Eu quero me ater a 5 deles, porque eu realmente entendo que quando essas 5 características a gente conseguir desenvolver no nosso grupo pequeno, isso é um bom sinal de que como igreja a gente tem crescido uns para com os outros. Por isso, hoje é uma manhã onde eu quero te convidar a você pegar um papel, uma caneta e você anotar que características que você percebe na sua vida que precisam mudar, que coisas que você precisa crescer, de que forma esses mandamentos já existem na sua vida ou ainda não existem, porque no grupo pequeno durante a semana a gente vai compartilhar sobre isso. Então preste atenção um pouco no que a gente vai compartilhar a partir de agora. Eu estou tentando me ater a 5 deles, mas vocês vão ver o quanto esses mandamentos eles se entrelaçam. Um parece que tem a ver com o outro, parece que tudo faz sentido. Deus foi muito sábio ao usar homens para escrever a palavra dele, e ele sabia exatamente a mensagem que queria nos trazer. Por fim, uma afirmação: o ambiente saudável de grupo o torna acolhedor. E isso não dá para ser forjado. Precisa ser natural e precisa Deus fazer isso no meio de nós. Ou seja, se você quer que o seu grupo cresça, que os nossos grupos cresçam, você precisa ter um grupo saudável, um ambiente saudável. Porque dentro desse ambiente saudável, pessoas vão estar animadas para entrar também dentro disso, a participar. Mas se a gente tem dilemas uns para com os outros, no convívio da igreja, no convívio do grupo pequeno, dificilmente pessoas chegam animadas para participar daquilo. Por isso, o ambiente acolhedor, ele é formado por um grupo saudável. E essas são as características que a gente vai compartilhar um pouco hoje. Começar hoje, possivelmente um outro culto, a gente vai compartilhar sobre outros mandamentos também recíprocos. Tudo bem? Para isso, eu queria orar mais uma vez, se vocês me permitem. Deus,
Eu quero te agradecer muito pelo grupo pequeno do Paulo e da Nelise, agradecer porque a gente teve a oportunidade de ver um testemunho tão claro deles. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos permite essa forma também, através dos grupos pequenos, da gente amar uns aos outros, se relacionar uns com os outros e servir também uns aos outros. Nos ajuda, Pai, nessa manhã, a gente identificar com sinceridade de coração que características dessas que eu não tenho desenvolvido para mim e menos ainda no meu grupo. E que características que a gente tem desenvolvido e a gente pode se alegrar de saber que é o Senhor quem tem formado isso dentro de nós. Nos ajuda a ser grupos saudáveis, a formar grupos saudáveis, à medida que o Senhor forma isso em nós. Que a Tua palavra entre no nosso coração e que ela transforme as coisas que estão erradas ali dentro, Pai. A começar por mim, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Muito bem. Queria te convidar então a gente abrir o primeiro texto, Efésios capítulo 4, versículos de 1 até o 3. Ano passado a gente fez uma série sobre Efésios e basicamente a gente caminhou por todo o livro comentando vários aspectos desse livro. Dos capítulos 1 até o 3 de Efésios, a gente vê a doutrina, ou seja, a gente vê Paulo instruindo como, da onde que eles vêm, por que nós somos cristãos, o que nos leva a fazer isso, todas as características do ensino primordial, toda a teoria do que a gente vive. E dos capítulos 4 até o 6 de Efésios, a gente vê a prática, a gente vê como a gente vive. Por que nós vivemos e como nós vivemos. E aí a gente chega no comecinho do capítulo 4. Esse é o início da parte prática de Efésios. E aí a gente vê dos versículos 1 até o 3 o seguinte: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem várias coisas que Paulo vai abordando nesse texto e eu quero tentar explicar para a gente poder estar na mesma página. A primeira coisa que ele diz no versículo 1 é viver de maneira digna da vocação que receberam. Que vocação é essa? Sobre o que ele está falando? A obrigação de viver de modo e estar em conformidade com o nome daquele a quem pertencem e a quem servem. Ou seja, a característica da vocação é eu viver como um cristão. O primeiro culto desse ano, a nossa abertura, ali em março, a gente compartilhou um pouco sobre o que é ser cristão. Quando a gente vive como cristão, a gente se afirma cristão, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Essa é a vocação que nós recebemos e é dessa forma que a gente precisa viver. E aí Paulo começa a trazer várias características. Nesse momento, 5 detalhes. O primeiro, sejam completamente humildes. E quando ele enfatiza completamente, quer dizer que não pode ter uma sombra de orgulho na nossa vida. A começar por mim, eu percebo o quanto eu sou orgulhoso e o quanto isso precisa ser formado no meu coração. Humildade é uma característica que para o grego da época não era uma coisa boa. Eles não viam como uma virtude a humildade. Eles viam uma pessoa humilhada, uma pessoa que não tinha valor, uma pessoa rejeitada. Mas com Jesus, quando Jesus entrega a sua vida em resgate de muitos, por amor, e Ele serve do início da sua vida até o fim, entregando a sua vida, cuidando de todos, Ele mostra a humildade, o servir. E é isso que a gente percebe na palavra de Deus, nos chamando dessa mesma forma, para a gente ser humildes. Ou seja, servir os outros. Aprender que eu não estou acima dos outros, mas colocar as outras pessoas acima de mim. As preferências delas, os cuidados dela, ajudar elas. A segunda característica é dócil, mansidão em algumas versões. Essa palavra, ela vem do exemplo de quando o animal, ele é submetido à disciplina e controle. Ele está calmo, ele está tranquilo, ele foi amansado,
ele é dócil. E essa suavidade no trato é algo que a gente precisa aprender também. O exemplo do cristão é uma atitude de submissão para com os outros sem reivindicar autoridade. Ou seja, é eu estar tranquilo quando as outras pessoas estão compartilhando algo das suas vidas. É eu estar tranquilo e escutar com atenção quando a pessoa está ensinando. É eu ter essa flexibilidade, essa tranquilidade, esse bom convívio um para com os outros. Terceira característica, paciência, longanimidade. Essa é a firme paciência no sofrimento ou quando as coisas dão errado. É a pessoa que não tem pressa para retrucar ou para vingança. Ela aceita as dificuldades das outras pessoas e com calma, com paciência, vai compartilhando sobre coisas que ela sabe que podem ajudar. Essas características, elas marcam a oportunidade da gente suportar uns aos outros. Suportar no sentido de um suporte. Suportar no sentido de aguentar. Suportar porque a gente não é fácil. Porque nós não somos pessoas fáceis de lidar. Eu fico lembrando na minha fase de vida rebelde. Todo adolescente tem sua fase de vida rebelde. Quando não é rebelde na adolescência, geralmente é na juventude depois, ou era de criança, a gente sempre é rebelde em algum momento. E eu lembro que quando eu tinha uns 16 anos, eu queria muito namorar uma menina. E meus pais disseram, calma, não tenha pressa. E eu infernizei a vida deles naquela época. Todas as vezes que a gente conversava sobre o assunto, era uma briga. A longanimidade dos meus pais foi testada naquele tempo. Mas eu percebo quantas vezes eu insistia a mesma coisa, mas eles com amor me instruíam. E eu percebo que às vezes como igreja, a gente não tem muita paciência uns com os outros. A gente chega no grupo pequeno e diz, gente, nós precisamos cuidar das nossas finanças, nós precisamos fazer isso. E aí a gente vê um irmão que está compartilhando sobre as dívidas que ele tem. E aí a gente fala, pô, acabei de dizer, como é que tu está repetindo isso? Vamos compartilhar de novo. Não entre em dívidas. E aí a pessoa num outro grupo de novo faz isso e fala, bom, não precisa mais vir no grupo, tá? Tu não aprendeu até agora, não vai aprender. Queridos, quando a gente olha para a nossa vida, tem tantas coisas, tantos pecados, tantas lutas que a gente está lidando ao longo da nossa vida. E nós, como pessoas, somos processos. A gente está passo a passo procurando caminhar mais perto de Cristo. Vai ser uma vitória quando a pessoa quitar suas dívidas e resolver isso. Vai ser uma vitória quando essa pessoa escutar os conselhos que tem sido trazido no grupo. Principalmente os conselhos bíblicos. Mas isso é um processo. Que a gente possa ter paciência com as pessoas, entendendo que suportar é não deixar de amar as pessoas, não deixar de amar os amigos, devido às suas faltas, às suas diferenças, a aguentar um pouquinho mais. E a verdade é que no versículo 2, ele ainda diz, suportando uns aos outros com amor. O primeiro mandamento recíproco, e o maior mandamento talvez que Jesus nos deixou, é que a gente amasse uns aos outros. E é por causa desse amor é que a gente consegue suportar. Porque eu amo, eu suporto. Porque meus pais me amavam, eles me suportaram naquele momento. Pensando em tudo isso, esse amor, essas características são desenvolvidas quando existe um amor verdadeiro. Com falsidade eu não consigo suportar as pessoas da forma certa. Mas com amor eu consigo ser paciente, desenvolver isso pouco a pouco. Essa foi a ordem de Jesus. O contraponto de suportar é talvez desertar. É aquela ideia de, querido, tu não precisa vir mais, não está dando certo. Essa relação aqui, tu vir no grupo, participar, não está dando certo. Então, procura outro grupo, tem vários grupos que eu posso recomendar, tem vários outros lugares, outras igrejas, mas aqui talvez não é o teu lugar. Cuidado, pessoas tiveram muita paciência para que a gente tivesse aqui também. Eu fico pensando em um outro exemplo. Quando eu cheguei no seminário, os professores eles faziam uma coisa de propósito, para que treinasse o coração de cada um. A gente ficava em quartos coletivos, 3 ou 4 rapazes por quarto. Cada um com a sua cultura diferente, cada um com a sua higiene diferente. E tinha aquele querido que não limpava o lençol o ano inteiro, que era o mesmo lençol. E esse querido que deitava na tua cama também.
E no meio disso eu lembro que chegou um rapazinho no meu 3º ano de seminário, o último ano que eu estava lá. Eu não vou chamar o nome dele, vou chamar de James, tá? Não é o nome dele, mas pelo menos para não expor o menino. E eu lembro que o James chegou e ele sempre deixava a sua bancada organizada perfeitamente, porque ele bagunçava de todos os outros. Ele arrumava a dele e deixava toda a bagunça dele na dos outros. Só que toda manhã a gente era avaliado pela limpeza na nossa bancada, nos nossos livros, no nosso quarto. E toda vez a gente perdia nota por aquele rapazinho chamado James, que não estava nos ajudando. A gente discutiu tantas vezes com ele. Eu lembro de tantas vezes que eu sentava e falava com ele. Falei, cara, aqui não é colégio. Tu não está na casa dos teus pais. Tu precisa aprender a lavar tuas roupas, precisa arrumar tuas coisas e não bagunçar dos outros. Foi um ano inteiro assim. Mas o que eu percebo hoje é que esse rapaz é pastor. E ele tem desenvolvido um baita ministério. Aquele processo de, no começo, estar sendo treinado a uma vida real, foi amadurecendo ele. E hoje ele pode estar desenvolvendo isso com outras pessoas. E ele serve lá no próprio seminário hoje também. Desenvolve o ministério lá dentro. Por isso, que a gente possa ter paciência. Percebo muitas vezes eu não tive com ele. Mas escutando depois, nos anos que eu já tinha saído, o pessoal falando quanto ele estava amadurecendo pouco a pouco. Nós estamos amadurecendo à medida que a gente está sendo treinado em família. A gente vai ter momentos difíceis, momentos onde a gente vai ser rebelde, onde a gente vai lidar com dificuldade. Que a gente não desista das pessoas, que a gente suporte uns aos outros. Porque quando a gente vive essa característica, a gente percebe o amor de Cristo no meio do nosso grupo. Talvez você é fruto da oração de 10 anos de algumas pessoas. Talvez você é fruto da insistência de uma pessoa por muito tempo. Talvez você é fruto por perceber o amor de uma pessoa para contigo, de te convidar, para que um dia pudesse estar compartilhando a sua vida no grupo. Nós somos fruto de investimento de outras pessoas que amam a Cristo também, para que a gente possa estar aqui. E essa é a primeira característica. Suportem-se uns aos outros. Começamos leve, bem tranquilo. Eu, só nisso aqui, eu já me dei super mal. Tem um monte de coisa que eu percebo que eu preciso mudar. Preciso crescer, ser mais humilde, mais dócil, mais paciente. Suportar uns aos outros no meio de tudo isso. Segunda característica, perdoem-se. Ainda em Efésios, no final desse capítulo, a partir do versículo 31. A gente percebe o seguinte. Versículo 31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, e perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Mais algumas características Paulo evidencia. Eu quero compartilhar de novo sobre cada uma delas. A primeira, amargura. Livrem-se dela. Esteja distante dela. O que Paulo está descrevendo um pouquinho antes é que nós precisamos substituir os atos pecaminosos do nosso coração, as nossas lutas, nossos pecados, por hábitos bons, hábitos do Espírito Santo, que ele gere no nosso coração. E aí ele começa a fazer contrapontos. Livre-se disso e encha-se disso. Desista disso, mas comece com isso. Amargura. Segundo Aristóteles, o espírito ressentido que recusa a reconciliação. É o que como um todo deve ser retirado. É aquela raiz amarga que produz um fruto amargo. E você sabe quando está amargurado. Você sabe quando as suas palavras elas geram um amargor, porque no seu coração você está pesado, e tudo que você compartilha e você fala parece que é uma palavra amarga, fala a pessoa não está bem. Eu percebo no meu coração às vezes em que eu fico amargo, e que parece que todas as pessoas são culpadas das coisas que eu tenho sentido com talvez uma pessoa específica, com uma situação específica. Livrem-se desse sentimento, dessa raiz amarga, desse espírito ressentido que não quer se reconciliar. Indignação e ira. A intensidade da paixão no negativo. A indignação é como uma brasa que quando coloca na palha ela queima tudo. É aquela coisa que queima tão rápido que você nem percebe. É aquela situação onde você já está
por aqui de alguma circunstância, de alguma pessoa, e ela fala uma coisa a mais, e aí você explode. E aí você não consegue mais controlar. Indignação é essa brasa. E a ira é o surgimento súbito da irritação por uma provocação pessoal. É quando eu exponho a minha ira pecaminosa, o que está no meu coração, e eu mostro o quanto eu não quero estar vivendo aquela situação nem mais por um segundo. Gritaria. A reivindicação da parte do homem irado, em alta voz, fazendo com que todos ouçam a sua queixa. Já percebeu situações assim? Onde você está tão irritado que você começa a gritar com todo mundo, começa a compartilhar alto, e fala alto e briga, e todo mundo fala, gente, o que eu te fiz? O que aconteceu? Essa é a gritaria. Esse é esse espírito que a gente provoca no meio da dificuldade. E a gente transparece audivelmente a nossa indignação, a nossa frustração. E por fim, a maldade, a malícia. Todo tipo de mau sentimento. E antes, calúnia, a blasfêmia, uma acusação falsa ou abusiva contra um homem. Eu consigo perceber como uma cegueira de realidade. Eu estou tão irritado com uma circunstância que parece que a pessoa fez todas as coisas erradas, não só aquela circunstância. E aí o que Paulo diz é: substitua tudo isso por características que vêm do Espírito Santo, por características que Deus pode promover em vocês. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bondosos e compassivos, a ideia de bondade é a pessoa agradável, é uma inclinação para fazer o bem, mas ela vem com um espírito compassivo, um bom coração. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: você não consegue ser bom de fato se o seu coração não for transformado. Você não consegue transmitir a bondade real que vem de Deus se o seu coração não for tratado antes, se o coração não for transformado. Senão vai ser falsidade, não vai ser verdadeiro. E nós precisamos de relações reais no nosso grupo, na igreja. Então, o perdão, ele é a consequência de quando eu sou bondoso e compassivo, quando o meu coração está sendo transformado, porque eu percebo primeiramente o que Cristo fez por mim e o que eu posso fazer para com os outros. Eu fico pensando num exemplo. Eu lembro, uma das minhas primas, a Pamela, morava lá em casa, e a gente sempre ficava incomodando um ao outro por muito tempo, coisa de primo, coisa de irmão. E eu lembro que a gente, no nosso banheiro, acho que eu já contei essa história, a gente tinha aquele espelho bonito com um armarinho. E eu tinha percebido uma vez, muito genial, que quando eu abaixava a cabeça e o espelhinho ele vinha para trás, ele dava na minha cabeça quando eu voltava. Eu já tinha batido a cabeça algumas vezes. Então meu coração pecaminoso, o que pensou? Ela estava me incomodando aquele dia. Então eu pensei, agora sim que ela vai ver. Ela abaixou para escovar os dentes e eu só puxei o armarinho. Quando ela subiu, pum! Começou a chorar e tudo mais. E naquele momento eu achei engraçado por um segundo. Depois eu comecei a me olhar no espelho que estava na minha frente. E eu vi quão mal eu sou. Quão pecador eu sou e quão miserável eu sou. De promover de propósito a dor em outra pessoa. Para o meu prazer. Quando a gente entende o peso dos nossos pecados, quem nós somos, um resultado claro é ver o amor de Cristo por nós e olhar para os outros e dizer: querido, eu fui perdoado por tanta coisa, como é que eu não posso te perdoar por isso? Eu fui amado mesmo sendo tão pecador, como é que eu não posso te oferecer esse perdão? O perdão é uma consequência, porque quando Cristo paga o nosso preço, nos perdoa a dívida que era nossa pelos nossos pecados, a gente tem uma vida leve com Ele. E quando a gente vê o relacionamento dos grupos, pessoas vão nos machucar, vão nos magoar, porque nós somos pecadores se relacionando com outros pecadores. No meio disso, a gente precisa aprender a perdoar. Precisa aprender a ser bondoso e compassivo, uns para com os outros. São duas características: ser bondoso e compassivo uns para com os outros e perdoar mutuamente uns com os outros. No meio disso, quando a gente experimenta essas verdades,
o nosso grupo é restaurado. Talvez teu grupo está numa situação ruim, onde tu está mal com uma pessoa, ou com uma circunstância. E toda vez que o grupo vai se encontrar, tu fica com peso no coração e fala, eu não quero estar lá. Reveja o seu coração, reveja essa situação. Talvez Deus está te chamando hoje para resolver isso. E para que o momento de grupo seja um momento leve, um grupo saudável, que possa estar chamando cada vez mais gente. Por fim, a última característica que eu queria destacar, e são duas. A primeira, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. E a segunda, sujeitem-se uns aos outros. Olha comigo Efésios 5, o capítulo 5, versículo 18 até o 21. Ele diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças a Deus constantemente, a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar. Começando do versículo 18, mais uma vez, ele fala da embriaguez. Não se embriaguem com vinho. O que a embriaguez faz é trazer uma satisfação momentânea, mas ela tira o controle da pessoa. Existem várias outras coisas que nos fazem isso. Às vezes nossos pecados de estimação, as coisas que a gente faz, que nos faz esquecer de todo mundo, de todo o resto. E a gente deixa de tratar as coisas que precisam ser tratadas no nosso coração. E ali o que Paulo diz é: se afaste do que tira o seu controle. Se afaste do que você está se aproximando e está te destruindo. Mas se aproxime e se encha do Espírito Santo, porque Ele vai começar a cuidar da tua vida. Ele vai direcionar os teus passos e vão ser os melhores possíveis. E com isso ele diz: falem entre vocês com salmos, com hinos, cânticos espirituais. E é engraçado pensar nisso, porque hoje a gente não sai conversando com as pessoas cantando, muito menos entoando cânticos e hinos. A gente não sai com o inário na mão respondendo às pessoas. Mas a palavra, essa verdade, precisa estar tão clara nos nossos corações, que seja o nosso assunto principal, que seja a forma que a gente conversa com as pessoas. Não achismo simplesmente, mas o que a palavra de Deus fala, o que ela nos promove. Eu compartilhei sobre esse texto no ano passado, e a frase que eu disse é a que eu repito hoje: a murmuração e a reclamação é a linguagem do reino das trevas. É uma linguagem que não vem de Deus. Quando eu murmuro, quando eu reclamo, essa linguagem não vem de Deus. Mas o agradecimento e o louvor é a linguagem da luz. Ou seja, vivamos de acordo com o que somos. Se nós somos cristãos e amamos Jesus, a gente precisa tentar caminhar nessa direção. Com agradecimento, com louvor, que essas palavras estejam nos nossos lábios, porque a gratidão contagia. A gente percebe quando uma pessoa no nosso grupo está com o coração grato pelo que Deus está fazendo na vida dela, apesar das circunstâncias, e compartilha um testemunho, e está com um sorriso no rosto, sabendo que Deus está cuidando de cada coisa, aquilo contagia, e as pessoas em volta começam a sorrir também. E quando chega um visitante, ele percebe alguma coisa diferente no meio, alguma situação diferente, alguma circunstância. E essa é uma baita oportunidade da gente poder viver como igreja, a partir da nossa casa. Então, Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros. O orgulho de posição e o espírito autoritário são sentimentos destrutivos para a comunhão. Assim deve haver o desejo, dentro da comunidade cristã, de servir, aprender e ser corrigido por qualquer pessoa, sem levar em conta a idade, o sexo, classe social, qualquer outra distinção. Um coração ensinável é a marca de amor quando a gente se sujeita aos outros. Eu fico pensando também no meu tempo de seminário, outra coisa que os professores adoravam fazer quando a gente estava estudando teologia, é que nos nossos quartos, cada quarto tinha um pai de quarto, ou seja, tinha uma pessoa responsável pela organização daquele quarto, por cada uma das pessoas que estavam ali.
Naquele momento, responsável por 2 semestres do meu quarto era mais novo que eu. Eu já tinha terminado a faculdade, já estava cansado já do que eu estava estudando ali, eu já estava louco para ir para o ministério logo, e aí tinha o rapazinho mais novo, que estava cuidando do quarto. E aí o rapazinho de 18 anos, comentando várias vezes comigo, olha, você precisa chegar mais cedo no quarto, você precisa manter o seu devocional em dia, você precisa, e a minha cabeça é, você precisa saber quem você é, porque você é mais novo que eu. E eu acho que a gente tem esses problemas, às vezes, como igreja. A gente deixa de ser abençoado, porque o nosso orgulho nos atrapalha, porque a gente acha que só as pessoas, ou de maior idade, ou da nossa idade, vão conseguir acrescentar uma coisa à nossa vida. E a verdade é que quando a gente tem Cristo no nosso coração, esse sacerdócio universal, Deus usa pessoas tão simples às vezes, para nos transmitir grandes verdades. Quando eu vou no Conde Criança, algumas vezes, para estar acompanhando o pessoal lá, eu aprendo muita coisa. Muita coisa que as crianças estão vivendo, a fé delas, e que eu não tenho, e que eu preciso aprender. Eu preciso crescer com isso. Quando eu falo, às vezes, com os adolescentes, e às vezes eles dão aquelas lições de moral, sabe? Falar, quem fez devocional? Aí eles levantam a mão, e tu fez? Eu falei, eu não fiz. Ah, tá falando sem fazer. E aí a gente aprende também. E a gente aprende a ser exortado. A gente precisa aprender a ser humilde para reconhecer as nossas falhas. Porque quando num grupo pequeno, alguém compartilha algo conosco, talvez no íntimo, talvez uma pessoa compartilhando com a outra, dizendo, cara, você está vacilando aqui, está errada essa área. E você reconhece aquilo com humildade, você pode crescer naquela área. Você se sujeita a outras pessoas por amor a Cristo. Quando a gente vive isso, a gente valoriza os outros e a gente permite que nós cresçamos também nos nossos relacionamentos. Por isso, a gente falou sobre várias características. Dentro delas, eu queria concluir junto com vocês. A primeira conclusão que eu tenho é que a comunhão é uma marca de uma igreja saudável, de um grupo pequeno saudável, e um grupo pequeno saudável, ele permite que pessoas, que ele seja um ambiente acolhedor. Pessoas vão querer participar à medida que o ambiente é saudável do grupo. E por mais uma característica, que a gente possa se submeter aos outros, e os outros para com a gente. Essa é uma ação junta. Eu para com vocês e vocês para comigo. Se submeter. Entender que eu não sou melhor que os outros. E que eu preciso ser paciente e longânimo com as dificuldades de cada um. Não desistir das pessoas que Cristo não desistiu. Perdoar. Não deixar arestas para resolver. Não deixar dilemas. O diabo quer usar esses dilemas, essas dificuldades no meio dos nossos grupos, quer acabar com o nosso relacionamento. Mas quando a gente perdoa-se mutuamente, quando a gente tem essa vida de bondade, de compassividade, a gente se perdoa, a gente cria um relacionamento leve novamente. E por fim, sujeitem-se. Não permita que os seus relacionamentos eles sejam travados, ou que o seu crescimento espiritual seja travado porque você não quer aprender com tal pessoa, não está disposto a aprender com tal circunstância. Por isso, submetam-se, perdoem-se e sujeitem-se. Começar por mim. Se a gente começar a viver essas características de comunhão, talvez nosso ambiente de grupo ele vai sendo transformado. Por isso, eu queria chamar agora o Paulo e o Márcio aqui na frente. Nessa fase que a gente está como igreja, o conselho tem se envolvido diretamente no cuidado de ministérios. Os ministérios de grupo pequeno que nós temos aqui, a gente separou em 3 áreas distintas. O ministério do grupo pequeno de nova geração, ele está sob minha responsabilidade, desde os jovens, adolescentes, até para adolescentes e crianças. E o relacionamento de grupos pequenos dos casais, de adultos, ele está sob a supervisão, metade desses grupos do Márcio e outra metade com o Paulo. Por isso, eu quero chamar eles aqui na frente, o primeiro que a gente possa orar por cada um de vocês, entendendo que essa oportunidade que a gente tem como grupos,
É uma oportunidade que a gente quer compartilhar com os outros. E que se você ainda não participa de um grupo, você já tem as pessoas que você pode conversar. Se você é jovem, adolescente, para adolescente, a criança está lá no Conde Criança, né? A gente espera. Pode conversar comigo. Eu estou louco para te colocar num grupo e a gente poder participar junto. Se você tem o interesse de participar de um grupo de casais, um grupo de adultos, conversa com o Paulo, conversa com o Márcio. Nós temos aqui uma relação dos grupos que a gente já possui na nossa igreja. Onde eles se encontram, como eles desenvolvem, qual o dia da semana. Quando terminar o culto, você tiver interesse, você pode vir aqui para frente e conversar com o Paulo ou com o Márcio sobre qual grupo você tem pensado em participar, sobre de que forma, que dia da semana você pode se envolver e tudo mais. Por isso, eu queria terminar esse momento aqui com oração, chamar o Beto já na frente para o louvor. E logo depois do culto, você ter liberdade de vir aqui na frente também. Paulo e o Márcio vão estar aqui também para poder pegar o seu nome e compartilhar dos grupos pequenos. Baixa sua cabeça então. Deus, que privilégio a gente poder viver como igreja. Que privilégio a gente poder viver essa oportunidade de pessoas ajudando pessoas. Pessoas pecadoras, com dificuldades, com lutas. Ajudando outras com as mesmas dificuldades. A gente sabe o quanto muitas vezes a nossa comunhão é quebrada. Os nossos relacionamentos são quebrados. Muitas vezes a gente nem quer estar naquele grupo, porque tal pessoa vai estar lá, tal situação vai estar acontecendo. Deus, a começar pelo meu grupo, a começar por mim, que o Senhor quebre qualquer desavença, qualquer dilema de comunhão, que a gente possa estar leve uns com os outros, tendo um relacionamento saudável, e que no meio disso a gente possa estar promovendo quem o Senhor é, e promovendo que mais pessoas participem disso também. Eu te louvo pela oportunidade que o Senhor nos dá, de através dos grupos pequenos, espelhar o teu amor em relacionamentos. Nos ajuda, que os nossos relacionamentos, eles sejam como propósito a tua glória, sempre tenham como propósito a tua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai.